vamos às Minas Gerais, a Belo Horizonte, com a participação do perito criminal e engenheiro elétrico João Bosco Silvino Júnior. Ele vai abordar os seguintes aspectos: laboratório, trabalho no laboratório versus local de crime, e ele é um perito criminal com larga experiência em locais de crime. Balística aplicada aos locais de crime e, evidentemente, com toda essa experiência em locais de crime, os casos que ele teve a oportunidade, diversos, que teve a oportunidade de acompanhar, de trabalhar, e tudo isso relacionado à balística, que também é uma de suas especialidades. Com você, João Bosco Silvino Júnior. Obrigado, Norberto. Obrigado pela apresentação. Obrigado, Kleber, pelo convite. Fico muito honrado em poder estar aqui ao lado dessas feras e, além de grandes feras reconhecidas aí na balística, e professoras minhas, né, por não assim dizer, né, conheço as duas há muitos anos, mais de 10 anos, e também queridas amigas minhas, né, todo mundo sabe aí do carinho que eu tenho pela Cid e pela Lili. Como você disse, né, Cid, peço licença a todo mundo a poder chamá-la dessa forma, porque são duas queridas amigas minhas. Para mim é muito, muito inusitado eu poder participar dessa live, porque, diferentemente das meninas, eu não sou perito de balística, eu não sou perito do laboratório de balística, eu sou perito de local de crime. Eu tive uma breve passagem pelo laboratório de balística durante 9 meses só, para implantar o nosso sistema EvoFinder. A Cid foi até a oportunidade que nós nos conhecemos, né, Cid? Quando ela foi lá para acompanhar a implantação do sistema EvoFinder, mas eu trabalhava na balística com o pé no local, nesses 9 meses que eu fiquei na seção de balística. Mas, na verdade, eu sou perito de local de crime. Tá? Só que eu sempre gostei muito, como a Cid colocou o caso, eu tava quase que eu falei, eu sempre gostei muito de arma, sempre gostei muito de atirar. Ela comentou, né, das pessoas que gostam de atirar. Sou eu inscrito. Eu entrei para a polícia para poder andar armado, eu gosto demais de arma. E aí, quando eu entrei no curso de formação policial, eu vi que o meu negócio, em que pese eu gostar muito de arma, o meu negócio é local de crime. Porque eu sou muito agitado, sou muito hiperativo. Quem me conhece sabe que eu não paro quieto um segundo. E eu sou fascinado pelo local, pelo inusitado, pelo imprevisto. E eu gosto muito de local de crime em todas as suas facetas, não só aquilo que envolve a balística, mas tudo que envolve local de crime. E logo depois que eu comecei a trabalhar com local de crime, eu comecei a trabalhar com local de crime 2 meses de formado na academia de polícia, eu já estava na seção de perícia de local de morte violenta. Só que eu conversei com o Serjão, o Kleber conhece bem o Serjão, que é um perito referência nosso aqui da Crimes contra a Vida, e perguntei para ele, Serjão, quem que é o melhor perito que você já conheceu na sua vida? Ele foi e falou que era o Ladislau Prokop, que era um russo naturalizado brasileiro, que era perito nosso em Minas Gerais, e eu perguntei para ele por que ele achava que o Ladislau era o melhor perito que ele conhecia. E ele falou que o Ladislau, além de ser um excelente perito de local, ele conhecia muito das diversas áreas da criminalística. Então, ele conhecia bastante de balística, conhecia bastante de laboratório de química, conhecia bastante de papiloscopia, documentoscopia, todas as áreas da perícia. E eu, como tinha a pretensão de superar o Serjão e superar o Ladislau Prokop, porque eu aprendi na minha vida que se eu tiver um objetivo muito alto, eu posso até não alcançar, mas eu vou conseguir chegar muito mais na frente do que se eu colocar um objetivo mais baixo. E eu coloquei esse objetivo de conseguir ser um perito tão bom quanto essas minhas referências. E eu comecei a frequentar os laboratórios das outras seções para conhecer as outras áreas. E como eu já gostava de arma, eu juntei 2 coisas que eu gostava, que era estudar e arma de fogo. E comecei a praticamente morar no laboratório de balística. No meu dia de plantão, enquanto não morria ninguém, enquanto não aparecia cliente, eu ia para o laboratório de balística e ficava lá acompanhando os exames de balística. E, em que pese eu ser muito hiperativo, eu sempre fui fascinado por microcomparação. Eu adoro microcomparação. Eu tenho uma coisa que, assim, devia ser estudado, porque, ao mesmo tempo que eu sou muito hiperativo, quando eu paro para focar em alguma coisa, eu tenho hiperfoco. Então, eu chego lá e fico
focado naquilo lá. E isso me ajuda muito na microcomparação. Então, eu fiquei durante 4 anos trabalhando em local e praticamente morando da balística. Então, ia lá, fazia exame de microcomparação, ia lá, fazia exame de eficiência, estudava a arma. E aí eu fiz também alguns cursos na área operacional, porque eu gosto muito da parte operacional também na polícia. E aí isso acabou me dando uma visão diferente do local de crime, porque eu tinha algum conhecimento de laboratório, né, do laboratório de balística. E eu comecei a falar assim, cara, isso que eu aprendi no laboratório de balística pode ser útil no local. Então, a gente tem perfis diferentes. A gente tem um perfil do perito de laboratório, que é um cara que tem um conhecimento profundo numa área um pouco mais específica. Obviamente, tem que ter uma visão do todo, mas ele tem que ter um conhecimento profundo daquela área que ele vai trabalhar. Então, o perito de laboratório de balística tem que ser aquele cara que entende muito daquele assunto. Não precisa entender com profundidade as outras áreas da perícia. Tem que ter uma visão, uma certa noção, principalmente daquelas áreas que são fornecedores dele, como, por exemplo, a parte local, igual a Lili muito bem colocou. O perito de local é o contrário, ele tem que ter uma visão, ele tem que ter um conhecimento mais ou menos, né, uma profundidade razoável de várias áreas, né? E eu advogo que o perito de local de crime ele tem que entender muito de balística, muito. Ele não precisa de entender de microcomparação igual um perito de laboratório de balística, mas do restante, do funcionamento de arma, de características de arma de fogo, de tipos de arma de fogo, tipos de projéteis, ele tem que entender tanto quanto o perito de laboratório de balística, porque isso ajuda demais no local. E aí eu comecei a aplicar nos locais de crime aqueles conhecimentos que eu adquiri no local. Obviamente, muitas coisas eu fui abrindo os olhos, como o Kleber falou com propriedade, como ele também falou com propriedade, a Cid também, em conversa com os colegas, em seminários, em congressos. Um cara que eu sou muito grato a ele, que eu aprendi demais com ele, foi o Celso Nenevê, que era perito no laboratório de balística, que foi diretor do Instituto Criminalístico do Distrito Federal, amigão nosso, louco, pirado, mas um grande amigo meu, que inclusive é colaborador do meu livro, escreveu um capítulo do meu livro. E aí eu comecei a falar assim, cara, tem muita coisa de local, de laboratório de balística que o perito de local ele pode e deve aplicar. Por quê? Porque a investigação criminal, e todos nós estamos inseridos na investigação criminal, ela é urgente. Então, muita informação que a gente tem no local, dá para a gente levantar também desculpa, muita informação que a gente tem no laboratório, já dá para a gente levantar lá no local, muito antes, lá no local, esse lapso temporal entre aquele material chegar no laboratório, o perito do laboratório fazer o laudo e aí sair e emitir o laudo, muitas vezes ele pode fazer com que a informação chegue tardiamente. Tá? Então, obviamente, muitas informações só o laboratório pode fornecer, mas outras informações já no local a gente consegue dar. E aí, isso aí eu consegui aplicar em alguns casos e eu resolvi sintetizar isso tudo atualizando um curso da Senasp. Já tinha um curso Balística Forense Aplicada na plataforma de ensino à distância da Senasp. O conteudista dele era o Celso Nenevê, com um conteúdo excelente, só que com uma visão de perito de laboratório. E o pessoal da Senasp me procurou, falando, João, a gente quer atualizar esse curso com uma visão mais voltada para o local. E eu falei, é o que eu quero. Pô, isso aí, para mim, é exatamente o que eu faço. E aí eu fui escrever essa nova edição do Balística Forense Aplicada com uma visão bem voltada para o local. Depois de um tempo, eu pensando assim, gente, eu tenho que escrever um livro, eu sempre tive o sonho de escrever um livro, porque minha mãe é professora de português, eu sou apaixonado com o livro, sim, eu leio demais, a Eli mostrou esse livro de Sertões, eu quase babei aqui, né? Eu tive que quase pegar um babador aqui, porque eu sou apaixonado com o livro, e eu querendo escrever meu livro, depois, de repente, eu tive um estalo. Cara, o curso que eu montei para a Senasp, ele dá um livro. Aí eu peguei aquele curso, dei uma revisada, dei uma trabalhada melhor no conteúdo, e acabou saindo meu livro, né? Balística forense, balística aplicada a locais de crime, né? Fazendo merchan aí, o Cleber já mostrou ele também, e eu tive a oportunidade e a honra de ser prefaciado pelo professor Domingos Toqueto, né, que dispensa apresentações no meio de balística, e aí foi muito bacana, porque eu consegui realizar o sonho de publicar um livro com aquilo que eu queria trazer para os meus colegas, tá?
E foi muito interessante acompanhar a fala da Sidneia e da Lili, porque várias coisas que elas falaram estão aqui no meu livro. A Lili falou sobre cadeia de custódia. Eu tenho um capítulo inteiro falando sobre cadeia de custódia. A Cid falou sobre ferimento de tiro. Eu tenho um capítulo falando sobre ferimento de tiro, ou seja, elas que são peritos de laboratório, que falaram coisas importantes no laboratório, falaram coisas que são importantes no laboratório e no local. Então me deram um monte de deixa. Os casos que elas contaram aí, todos eles passavam pelo local. E eu falo, gente, é muito importante trazer a balística para o local. Por que elas tiveram sucesso nesses casos? Porque elas trouxeram o laboratório de balística para o local, o conhecimento do laboratório de balística para o local de crime. E é o que eu procurei fazer nesse livro. Outra coisa que a Lili comentou, que foi da marca de percussão da Glock, né, Lili? A Lili falou que tem aquela marca de percussão retangular e tudo, que a gente sabe que é a Glock, só que agora mudou. Mudou. Mudou sim. Mudou e está aqui no meu livro qual que é a marca nova. Está aqui tanto a marca de percussão nova, quanto o tipo novo de armamento que a Glock passa a utilizar. Né? Então, são vários casos aí que elas já citaram e que, poxa, eu não precisava nem de contar caso meu depois dessa, porque com esse monte de deixa que elas me deram, ficou fácil. Mas, para não deixar de contar alguns casos meus, né, dessa parte da importância da conexão entre o laboratório de balística e o local de crime, eu, durante o período que eu ficava no laboratório, não como período de laboratório, que eu falei com vocês, né? Eu ficava lá como intruso, como um sapo lá, rodando lá no laboratório de balística, assim como eu ficava em outros laboratórios também, documentoscopia, papiloscopia, laboratório de química, eu também frequentava, só que não com a mesma frequência que o laboratório de balística. Eu comecei a ver muitas coisas lá que eu falei assim, cara, isso aqui eu vejo no local, isso aqui dá para ver no local. Então eu comecei a olhar, reparar, por exemplo, projétil que tinha armamento, projétil de calibre .40 com armamento à direita, né? E projétil com calibre .40 com armamento à esquerda. Então eu comecei a reparar, peraí, as pistolas Taurus todas têm armamento à direita, as pistolas Imbel todas têm armamento à esquerda. Isso aí já é uma dica. Então, se eu encontro no local um projétil com armamento de .40 com armamento à esquerda, eu descarto o Taurus. Se eu encontro um projétil de calibre .40 com armamento à direita, eu descarto Imbel. Então, eu não estou falando que se o projétil tiver armamento à direita, vai ser Taurus. Não é isso que eu estou falando, não. Eu só estou excluindo possibilidades. E isso aí é uma informação que eu posso trazer no local e que pode ajudar na hora a equipe de investigação. Lógico, ela vai ser referendada pelo laboratório, mas são coisas que, se o perito de local tem conhecimento, ele já pode trazer essa informação. Outra coisa interessante que eu comecei a reparar, marca de compensador de recuo, né? Principalmente aqui em Minas Gerais, que a gente tinha aquelas pistolas Imbel com compensador de recuo, eu comecei a reparar que a marca do compensador ela é extremamente evidente. E isso aí dá para a gente ver no local. O armamento poligonal, né, que a gente tem lá nas pistolas Glock, que a gente tem na Tanfoglio, que a gente tem na HK, ou seja, em vários fabricantes importados, e nós não temos armamento poligonal em arma nacional. Então, já é mais uma informação que dá para a gente trazer. Eu chego no local e vejo que o projétil tem armamento poligonal, eu falo, olha, a arma era importada. Ponto. Então, são informações que dá para a gente trazer lá no calor do momento. Igual tem aquele seriado 48 horas, né, que fala que a chance maior do crime ser elucidado é dentro das 48 primeiras horas do crime. São informações urgentes que dá para a gente trazer. A tal da marca de percussão da Glock, até a geração 4, e agora a geração 5 mudou e também dá para diferenciar também. Né? Então, são informações que dá para a gente trazer para investigação na hora. Outro caso importante são os falsos tiros encostados e a curta distância, que muitas vezes trazem muita confusão. Na Paraíba, a Zene até publicou sobre isso, na Paraíba teve um caso que o médico legista deu que o tiro foi a curta distância e os militares estavam sendo acusados de execução, porque teria efetuado, em tese, tiro a curta distância. E os peritos de local, junto com os peritos de balística, conseguiram mostrar que não, eram falsos tiros a curta distância, porque tinha uma falsa zona de tatuagem. Ou seja, mais uma vez, a
importância do perito de local trabalhar, ter o conhecimento do perito de laboratório. Se o perito de local não tem aquele conhecimento do perito de laboratório, faz contato, liga para o perito de laboratório. Eu tenho certeza que em São Paulo, milhões de vezes o pessoal ligava para a Lili. Lá em Santa Catarina, milhões de vezes o pessoal ligava para a CID, porque é importante essa integração do perito de laboratório com o perito de local. Né? Eu tenho um caso muito interessante que eu trabalhei, que eu cheguei no local e, como eu disse, né, eu sou perito de local, eu cheguei lá, tinha lá uma vítima de homicídio, vários projéteis e vários estágios no local. Quando eu bati o olho nos ferimentos, eu falei, tem coisa engraçada nesses ferimentos. Eles, apesar de terem as bordas invertidas, as bordas eram irregulares, características de impacto do projétil lateralmente, mostrando que o projétil tinha perdido estabilidade quando ele entrou no corpo. Aí, beleza. Aí eu peguei os projéteis e vi que os projéteis estavam, ou aqueles que não tinham atingido a vítima, eles estavam deformados, todos, com deformação lateral, de impacto lateral do projétil. Vamos pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Então tá aqui, ó. Isso aqui é o cartucho inteiro, né? Mas Lili, eu ando armado em casa. Não tem jeito. Vai que entra alguém aqui, né? Tem que receber bem, né? Conheço a pessoa. Até no banheiro esse daí tá armado. Tá tudo certo. Desse jeito. Mas o que acontece? Tá aqui, esse aqui é o cartucho inteiro e tal, mas vamos pegar só o projétil, né? Vamos enxergar aqui só o projétil. O projétil, quando ele sai do cano da arma, ele sai com estabilidade. Só que esses eles estavam batendo de lado. Todos. Aí eu olhei o projétil e vi o arramento dele, um arramento muito estranho. Aí na hora que eu peguei o estojo, eu falei, fechou. Os investigadores viraram para mim e perguntaram, ô João, qual foi a arma que foi utilizada? Eu falei, com muita tranquilidade, foi empregada uma submetralhadora calibre 380. Eles falaram, submetralhadora calibre 380? Eu disse, Eles, mas não existe submetralhadora calibre 380. Eu falei assim, não, realmente não existe. Não existe de fabricação industrial, mas de fabricação artesanal existe. Essa arma que foi empregada era uma submetralhadora em calibre 380 alto de fabricação artesanal. Eles, com aquela informação, foram conversar com as testemunhas e uma das testemunhas falou o seguinte, olha, eu não vi o cara tomando os tiros, mas eu ouvi o barulho dos tiros. E foi assim, ó. Trrr! Ou seja, indicando submetralhadora. Isso aí, beleza. Eu fiz questão de fotografar bem os projéteis, fotografar bem os estojos, para manter a cadeia de custódia, para mandar para o laboratório de balística. E 2 meses depois, eu estava lá, para variar, sapiando no laboratório de balística, e chega uma submetralhadora artesanal em calibre 380. Esse caso que fechou lindamente essa arma artesanal foi muito bacana, porque mostrou a importância daquela informação chegar lá na hora. Porque o que norteou a investigação foi justamente descobrir quem é que estava fabricando e vendendo as armas artesanais. E aí eles conseguiram desmontar, foi uma fábrica de armas artesanais aqui, e as armas eram muito bem feitas. Você perguntou sobre a arma artesanal, e Clemin, arma muito bem feita, tinha que ver impressionante. Um outro caso que foi muito interessante, que eu trabalhei também, foi o caso de um empresário que teria matado um sócio dele com um tiro na cabeça. Deixa eu só dar uma entradinha em armas artesanais? Tá. Eu acho bacana também que a gente chama aí de inteligência pericial nesse sentido, tá? Sim. Nós pegamos vários casos em São Paulo, assim como vocês, que no começo o pessoal desconhecia, tá? Eram submetralhadoras que vinha escrito marca Beretta e o número de série era 13333. A primeira, eu não sei se foi na Bahia, em São Paulo, aí começaram a aparecer várias em São Paulo. Se você pegasse num cadastro de armas, tinha. E aí, o que a gente pode fazer com tudo isso, né? Enfim, você tem a questão do banco de dados e tal, mas esse trabalho, eu até comecei a fazer alguma coisa, mas ficava difícil, porque era tanta informação. Você tinha essa arma. Aqui em São Paulo tem 100 e poucos distritos policiais na cidade, tá? Um era lá da Zona Leste, o outro era aqui na Zona Sul, nada a ver com nada a ver. A mesma arma, a mesma característica, enfim, depois acabaram mudando um pouco a numeração aí,
não compensa, né, para quem não entende, não compensa ficar marcando cada arma com um número diferente. Isso é um custo muito alto para quem faz isso, né? Enfim, mas a relação que você pode fazer dessas armas, você começa assim, quem que faz isso? É só um armeiro? Existe uma pessoa que está ensinando as pessoas a fazerem esse tipo de arma? Olha quanta informação, quanta riqueza com os dados que a gente pode pegar e apresentar para alguém fazer uma investigação sobre isso, né? Isso é inteligência pericial também, é fundamental. A gente pode falar em equipamentos, etc., mas os bancos que a gente guarda e a troca de informação entre os estados, né, entre as unidades, é essencial também. Desculpa aí te interromper, tá, João? Não, até assim, depois no final a gente pode abrir um pouquinho o debate, vamos deixar o João dar uma, assim, até vou puxar a brasa pro João aí, deixar o João continuar nesse raciocínio dele aí, até a gente acabou, nós dois, todos interrompemos o João, né? Vamos deixar a palavra pro Joãozinho aí falar aí, tranquilo aí. Aí no final a gente abre, tá, João? Foi até bom, porque eu quero fazer uma correção. O caso da Paraíba, a Luciana aqui, gentilmente, ela me lembrou aqui que, na verdade, foi um caso dos peritos Alfredo Guilherme e do Vanduir Filho, e que ela apresentou no Seminário de Balística de Santos, tá? Então, ela corrigiu no chat aí. Obrigado, Lu, por ter corrigido aí, mas é porque eu sou muito fã da Zena, né? Então, acho que ela tem todas. Eu já ia fazer essa correção. Bom, mas o que acontece? Então, esse caso que eu estava contando é o caso de um empresário que ele foi morto pelo sócio dele, só que o sócio dele, ele alegou na defesa dele que foi um tiro acidental. Ele falou que a arma disparou sozinha. E aí a gente eu fui colocado no caso, eu era perito de local ainda, mas o meu diretor ele pediu para auxiliar o pessoal do laboratório, porque eu sempre gostei muito de desmontar a arma. A Cid falou aí com relação à desmontagem de arma, primeiro, segundo, terceiro. Eu desmonto minhas armas assim, até a última peça, entendeu? Eu gosto demais de desmontar a arma. Então, eu gosto de desmontar assim, tirar o percussor eu faço quando eu vou limpar. Eu desmonto ela até o último parafuso, solto tudo. Então, pega aqui, essa Imbel aqui, por exemplo, essa aqui eu desmonto o ferrolho inteiro, desmonto a armação inteira, tiro gatilho, tiro tudo, tiro mola tríplice, tiro desconector, tiro tudo, desmonto tudo. 10 escalões. O que tiver, só para desmontar mais, só você pegar um martelo e quebrar a arma. Entendeu? Então, odeio desmontar. Aí, eles pediram para examinar a arma para ver se conseguia esclarecer essa possibilidade da arma disparar sozinha. E aí eu fui examinar os mecanismos de segurança da arma e fiz um laudo mostrando todo o funcionamento da Glock, aquele sistema que ela chama lá de safe action, que na verdade nada mais é do que uma ação híbrida entre ação simples e ação dupla, que na verdade não deixa de ser uma ação simples com um pouquinho de ação gatilho, mais nada. Né? E sobre os mecanismos de segurança, trava de percussor, sobre aquela trava de gatilho que eu pessoalmente não gosto. E aí esse laudo, uma das coisas mais importantes foi determinar o peso do gatilho. Essa arma ela tinha um gatilho chamado New York 2, que é um dos tipos de gatilho vendidos, né, com essa arma. E esse peso de gatilho é de em torno de 4,5 kg, que é a força que a pessoa tinha que aplicar para que a arma disparasse. E outra coisa importante desse caso foi que a vítima ela apresentava um tiro a curta distância na região temporal direita. Então, a gente falou assim, peraí, você vai mostrar a arma para o seu colega com essa arma a curta distância, perto da cabeça e carregada, com um peso de 4,5 kg? Como é que você vai contar essa historinha de que a arma disparou sozinha? Não rola, né? E aí acabamos conseguindo solucionar esse caso, mostrar que realmente foi um tiro intencional, tá? Não tem nada de tiro acidental. Já teve inúmeros outros casos, que o conhecimento de balística foi muito útil no local. Por exemplo, casos em que a gente conseguia determinar trajetórias, casos de determinação de trajetórias importantes. Teve um caso que eu fiz aqui que um militar
teria matado um tio e um sobrinho. Alguns militares teriam matado um tio e um sobrinho num aglomerado aqui em Belo Horizonte, e eles falaram que atuaram em legítima defesa e tudo, e lá no local, nós fomos acionados para o local 2 dias depois do fato, então preservação de local era zero. E aí nós chegamos no local, conseguimos identificar as manchas de sangue por empossamento, apesar de estar ressecado o sangue, a gente deu sorte de não ter chovido. E aí eu não sei o que vai ser. Deus falou comigo, filho, vai lá e coleta a amostra desse piso aí. Eu tive a percepção de coletar uma amostra do piso, do asfalto, ali próximo àquela mancha de sangue, próximo, do lado daquela mancha de sangue. Eu coletei uns 2, 3 pedaços daquele asfalto. E fui em outros 3 pontos da via, diversos, mais afastados, e coletei outras amostras daquele asfalto. Embalei separadamente, mandei tudo para o laboratório de química, que aqui, quem faz o residográfico aqui em Minas Gerais é o laboratório de química. E pedi, olha, faz um residográfico aí para mim. E eles fizeram o exame residográfico e deu residográfico positivo naquelas amostras próximas de onde estava a mancha de sangue. E as outras amostras deu residográfico negativo, mostrando que não era contaminação, que realmente era resíduo de tiro, mostrando que o tiro não foi efetuado dessa forma, o tiro foi efetuado voltado para baixo, mostrando que as vítimas foram executadas depois de já caídas no piso. O armamento empregado foi um fuzil no calibre 5,56/45. É um calibre que no meio mole, como é o corpo humano, tem uma fragmentação muito grande do projétil, então o projétil não chegou a sair, então não chegou a atravessar o corpo e ficar cravado no piso. Então a gente não tinha marcas de tiro no piso. No crédito. Eu te mandei no privado aí, a do Lula. Sensacional, boa. O Clebinho lembrou um caso bom de perito da internet também, que é o caso da comitiva do ônibus do Lula. Do Lula. Essa foi sensacional. Para quem não lembra, tem até um vídeo no meu canal do YouTube, acho que é o único vídeo que está no meu canal do YouTube, estou precisando de colocar mais lá, mas coisa de 1 ano e pouco atrás, desculpa, foi em 2018, porque foi na época da campanha presidencial, um ônibus da comitiva do Lula foi atingido por um tiro. E aí apareceram algumas fotos, né, com pouquíssima definição, mais afastadas e tudo, mostrando esse orifício de tiro, né? E aí me apareceu um monte de perito da internet falando que aquilo lá era forjado, que aquilo era um fake, que o ônibus estava parado. Porque o orifício ele era redondo. Se o ônibus estivesse em movimento, que era para o orifício ser alongado por causa do movimento do ônibus. E foi um monte de gente falar que aquilo era armação, que estavam montando, que estavam fazendo um show, um espetáculo, não sei o quê. Quando o pessoal começou a falar isso, eu falei, cara, eu vou ter que falar disso aí, não tem jeito. E aí eu fiz um vídeo... Tu não falou, né, João Bosco? Tu não falou, né? Tu não falou, né? Esculachou. Tu deu uma aula que eu bati palma, chefe, que eu acho que é bati palma. Deu uma aula de física, assim, né? Primeiro, os meus alunos do cursinho começaram a me perguntar, pô, mas será que é verdade? Será que é verdade o negócio aí do tiro ser fake e tal? Eu disse, gente, deixa eu explicar para vocês como funciona. Eu expliquei para eles. Eu disse, pô, professor, você podia publicar isso aí e tal. Eu fui resolver publicar. E foi uma explicação baseada na física, porque eu sou engenheiro, né, então puxa a brasa para minha sardinha. Mas, resumindo, para esse orifício de tiro ter um formato alongado igual esses peritos de internet queriam, seria necessário que a velocidade do ônibus fosse pelo menos próxima da velocidade do projétil. Vamos colocar aí um projétil razoavelmente lento. Vamos colocar um projétil aí a 300 metros por segundo, que não é nada absurdo, não é não, Lili? Não é não, Cid? O projétil a 300 metros por segundo não é nada, tá? Um projétil a 300 metros por segundo, imagina um ônibus viajando a 300 metros por segundo. Cara, era a comitiva do Jetsons. Era do Jetsons. Então, assim, cara... O carro do Jetsons, óbvio. É óbvio, né, cara? Aí, como eu gosto de fazer cálculo, eu falei assim, vamos fazer o cálculo
Supondo que o projétil fosse de calibre .40, que é um projétil que tem a área lateral um pouquinho mais comprida, tá? Mais comprida até do que do 9 Luger. Vamos supor que fosse um projétil .40 e que o ônibus estivesse viajando a 100 ou 120 km por hora, que é uma velocidade bem compatível para um ônibus em viagem. Vamos ver qual seria a deformação desse projétil, desse orifício, por causa dessa velocidade do ônibus. E eu consegui mostrar nesses cálculos, quem quiser pode revisar, está lá no YouTube, que o orifício ele seria alongado, tá, em 1 milímetro. Ou seja, o maior diâmetro da elipse que seria formada seria 1 milímetro maior que o menor diâmetro. Eu vou fazer o merchan do meu livro, né? Trabalho. Vou falar do livro do meu amigo João da Cunha Neto, Joãozinho, meu xará, tá? Que tem sensacional. E eu tive a honra de estar aqui na capa também como revisor do livro. Eu fui um dos revisores, então eu vi esse livro nascer. Então é uma grande honra. Excelente livro, tá? E um outro livro... Aí tá bonito, hein? E tá bonito. E tá bonito essa capa aí. Tá, ficou bom, ficou bom. Ficou muito bonito. Muito bacana. E um outro livro que eu quero indicar para vocês também, que é da mesma editora, que é o Clube de Autores, a mesma editora do livro do João, é esse outro livro aqui, que é o Anotações da Doutrina Policial, volume 2, Balística, do meu amigo Luiz Gaspar. Tá? Gaspar, ele é operador lá da DOE de Brasília, ele é instrutor do curso de atirador policial de precisão, curso de sniper da Polícia Civil de Brasília, da DOE de Brasília, Divisão de Operações Especiais. E esse livro dele aqui é fantástico, tá? Ele é incrível. Não é um livro especificamente sobre balística forense, mas tem muita informação útil para o laboratório. Esse aqui, ó. Esse aqui a gente sempre tem que referir também, João. Né? Esse é Bíblia. O perito tem obrigação de ter esse livro. Qualquer perito tem obrigação. O pessoal me pergunta muito. Já falando em livro assim, né? Deixa eu ver se tá meu áudio aberto aqui. Tá aberto o áudio. Tá aberto. Fala muito, tá? E assim, uma coisa que eu sempre mostro, pessoal, aqui, a quantidade de autores que tem nesse livro aqui, né, João? Aí, ó. Pois é, ué. Aqui são os autores, que o pessoal não tem ideia, né? Isso aqui é um negócio que é para qualquer área. Então, sempre, esse aqui é um livro que vários nossos colegas participaram, e eu acho, para qualquer área, acho uma Bíblia, que a gente chama de Bíblia, né, João? Livro obrigatório para quem é perito. Bom, mas, então, assim, eu gostaria de deixar essas indicações aí, e...